Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta quarta-feira do Sofá no programa Algo a Mais. Hoje o nosso tema vai ser Cuidado com a Saúde Íntima. E estou aqui com a doutora Caroline Boito Maurman. E eu gostaria também de deixar que a gente divulgou, e todas as quartas-feiras eu tenho a Rosângela Matos aqui comigo. Nesta quarta-feira ela teve um probleminha familiar e por isso ela não pôde estar presente, infelizmente, mas em outras quartas-feiras ela estará aqui e a gente continuará dando as dicas para os casais. Então, pessoal, hoje com esse assunto mais do que especial com a doutora Carol, nós vamos estar conversando. Fiquem conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Antes de iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de estar agradecendo a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, 15 para 7 da noite. A Lojas Beneduzzi, que veste a todos de felicidade, a Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida, a Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença, Kiron Centro Cultural, com cursos de línguas, ensino superior, além de reforço escolar. RP Mercados, sempre com horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata, você encontra na Placidina de Araújo uma esquina linda com móveis, decorações, tudo para tua casa ficar especial, então passa na Objetivo. E agora, pessoal, eu gostaria de dar as boas-vindas à doutora Caroline, que está aqui comigo nesta noite. Doutora Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Laura. Boa tarde, né? Para todo mundo ainda. Agora já está começando a ficar um pouquinho mais clarinho. Assim, eu acho que a gente começar a conversar sobre saúde feminina, sempre a gente começa naquela situação de entender o porquê da consulta, né, que a gente vai fazer, que se recomenda que se faça anualmente. A maioria das pacientes pensa, é para fazer preventivo, é para fazer exame. Também depende da paciente, a gente vai fazer exames a cada ano, a cada 2 anos, aí vai depender muito da idade, da situação de saúde, dos problemas que essa pessoa apresente. O preventivo, a gente entende que é um exame que deva ser feito pelo menos nos primeiros anos de vida sexual anualmente, e depois existem, na verdade, assim, vários protocolos que podem gerar exames mais frequentes ou exames menos frequentes, dependendo de uma série de particularidades. Mas eu entendo que essa consulta anual, ela vale para a gente também rever vários aspectos da saúde da mulher, que em função, eu digo, uma das nossas, né, especialidades, vamos dizer, as coisas que nos tornam especiais, que é a gente poder gerar uma vida, isso gera, assim, uma série de preocupações, né, e que isso depende do momento de vida de cada pessoa também, que vão desde, assim, a gente encontrar um contraceptivo correto, a gente entender se a saúde daquela pessoa realmente está bem, né? Quer dizer, a menina tá se sentindo bem, mas ela tem algumas coisas que não estão legais, ou como é muito frequente, assim, a pessoa se acostuma com alguma coisa que não está legal, né? Às vezes ela pensa assim, eu não tenho vontade de ter relação, mas é normal. Ou eu tenho esse corrimentinho, mas ele vai e volta, ele é normal. Ou muito frequentemente, eu tenho dor na relação, mas é normal. E essas coisas, a gente, na maioria das vezes, a gente vê que são queixas que a gente pode intervir de alguma maneira, né? Tem aspectos de normalidade que envolvem também um pouquinho de secreção, mas assim, a compreensão do nosso corpo é uma coisa que a gente que vai acontecendo com o passar do tempo na nossa vida, né?
E a gente compreender o nosso corpo e entender quando é que ele precisa de ajuda é uma coisa muito importante. E às vezes se a paciente fica muito tempo, né, sem fazer essa avaliação, sem dar essa conversada, quando chega no consultório, às vezes são coisas que às vezes até ainda tem solução, na maioria das vezes. Graças a Deus ainda a gente tem, frequentemente tem situações que são difíceis de tratar, mas que a gente consegue, né, resolver. Mas o quanto desses problemas causaram prejuízos ao longo desse tempo que não foram avaliados, né? Então eu diria que a consulta anual é muito para a gente ajustar as situações de vida. É muito comum, às vezes, a gente receber uma paciente que realmente vem para uma consulta de rotina, mas aí conversando, a gente vê que ela está com algum outro problema. Eu tô com problema de intestino, eu tô com dor de estômago, quando eu como eu me sinto mal, ou então eu não tô dormindo direito. Então a gente consegue avaliar, assim, também outras situações, eventualmente até para referenciar para outros colegas, né? São coisas que muitas vezes, e no ginecologista acaba aportando muitas queixas que são de outras especialidades, que são de outros sistemas, né? E que felizmente eu fico muito feliz quando a paciente chega no consultório e diz: olha, Carol, eu tô com um problema, por exemplo, um problema para evacuar, mas eu não sei onde ir. Eu queria que tu me avaliasse para saber o que fazer. E aí, claro, a gente acaba adiantando, às vezes dá alguma orientação e encaminha para o colega que tem que avaliar, né? Então, muitas vezes a gente faz diagnósticos de coisas até, infelizmente, bem graves, né? Com certeza. Nessa visita que às vezes nem foi com esse fim, né? Tu vê, doutora Carol, dentro de todo esse mundo que tu nos coloca, desta consulta anual, a importância de escolher alguém que seja realmente da nossa confiança e que a gente possa se sentir à vontade de estar expondo os nossos probleminhas, porque, queira ou não, olha só como é bacana, às vezes no consultório da gineco-obstetra, tu acaba colocando algumas situações que estão acontecendo contigo. Então, por quê? Porque, primeiramente, a gente tem mais confiança, né? Então, esse é um ponto bacana para estar frisando, porque, doutora Carol, quando nós pensamos, eu estou com algum problema íntimo, principalmente, e eu não sei para quem recorrer. Então, se eu não tiver essa abertura, com certeza existe aquela história do tabu, que muitas vezes, provavelmente, doutora, eu imagino, a gente ouve falar o tri bem da doutora Carol, que ela é super bem quista pelas meninas que se consultam contigo e que tu tem uma abertura bem legal. Mas, claro, isso depende de profissional para profissional. Então, e gera aquele tabu. Eu preciso falar sobre a minha vagina, e aí como eu vou falar exatamente sobre os meus probleminhas? Então, como tu vê esse lado de, sim, receber as pessoas que muitas vezes estão com muito receio de falar, ou estão com algum outro problema e ver essa abertura? Eu vejo que ainda hoje, apesar de toda a informação que a gente tem, né, tem realmente pessoas que têm muita dificuldade de chegar e falar sobre as mais diversas coisas, né? Então, são situações que a gente... Claro, eu digo que cada profissional tem o seu jeito de trabalhar, né? E assim como cada pessoa tem o seu jeito de se comunicar. Então, nem sempre a gente vai conseguir estabelecer esse diálogo de uma maneira muito direta, né? Às vezes, como eu estava comentando contigo, às vezes eu vou entender por que a pessoa está consultando na segunda, na terceira reavaliação. Porque tem coisas que são tão no íntimo, né? E que são tão difíceis para a pessoa falar. E, às vezes, pra gente, aquilo ali é o dia a dia, né? Então, vem uma menina, assim, às vezes, morrendo de vergonha. Doutor, me apareceu uma bolinha ali na vagina, uma bolinha no lábio, o que será que é? Eu tô com medo. E aí, a gente vai lá e vê que é uma coisa... E eu disse, olha... São coisas que, assim, pra gente, até questão da depilação, às vezes as meninas chegam assim, doutora, me desculpa que eu não me depilei. Gente, não precisa, né? A gente tem a nossa formação justamente para entender a normalidade das pessoas. Então, se está depilada, se não está depilada, se
Isso não faz diferença pra gente. E os problemas que as pessoas trazem, realmente, a nossa função é estar ali para resolver, né? Desde aqueles probleminhas que, claro, para a pessoa que está sentindo, às vezes, é muito complicado, mas para a gente que está ali trabalhando todos os dias, aquela ali é a nossa função, né? Então, as pessoas têm, e eu entendo isso, porque quando a gente fala de relação sexual, quando a gente fala da nossa privacidade, da nossa vida íntima, é lógico que a gente tem medo de chegar e às vezes se expor, né? Porque é uma exposição. Eu digo que a consulta no ginecologista é uma exposição pessoal, porque a gente pergunta coisas de cunho muito pessoal, né? E é uma exposição física muito grande também. Então, sim, a gente tem que encontrar uma pessoa que a gente entre no consultório e se sinta bem. Às vezes, claro, a primeira consulta é bem comum as pacientes chegarem no consultório assim, né? Elas sentam na minha cadeira, é bem parecida com essa, e elas ficam assim, e depois com o tempo a gente vai ver que elas vão relaxando, que a gente vai conversando. Eu acho que a maneira como a gente tem que abordar também é muito importante, porque tu vai abordar de um jeito para uma menina de 20 anos e tu vai ter que abordar de uma maneira muito diferente para uma senhora de 70. Com certeza. Então, sim, e tem muito a ver com confiança, de tu entender que o que está sendo dito ali não vai ser exposto de nenhuma outra forma, né? São coisas que a gente vai construindo e tem sim. E é uma coisa muito que eu acho muito legal, essa coisa do acompanhamento, né? Da gente ver o paciente, a paciente no caso, muitas vezes. Porque às vezes a paciente chega assim, e tu conhece ela há muitos anos e ela chega com um semblante assim. E muitas vezes isso acontece de dizer, tu não tá bem. E aí ela veio para consulta, e daí tu vai puxando, e daí tu vai vendo que tem um familiar doente, que ela tá com uma sobrecarga, que de repente ela tá com algum problema no casamento, ou o filho ou a filha estão com alguma situação, e aí, daqui a pouco aquilo ali vira uma consulta de psiquiatra, de psicólogo, porque muitas pessoas não têm com quem conversar. Com certeza. Nos nossas relações hoje em dia, em função da pandemia, principalmente, eu tenho percebido que as pessoas têm tido muita sobrecarga e muitas vezes não tem com quem conversar, não tem uma pessoa assim porque tu não quer incomodar o teu marido, tu não quer incomodar a tua mãe e o teu pai, que também já estão de repente muito preocupados com essa situação toda, ou são coisas realmente que são tuas e que tu tem dificuldade de expor para outras pessoas. Então, eu digo que essa consulta do ano, que as pessoas entendem muito como uma consulta para fazer exames, eu acho que ela é muito, muito antes de ser uma consulta para fazer exames, é uma consulta para a gente ver como é que está a vida da pessoa, né? Porque a gente acaba conversando sobre outras coisas, né? Com claro, certeza. Muitas vezes a consulta é pontual. Eu tô bem, Carol. Não, eu tô bem com o meu anticoncepcional, eu tô bem no meu relacionamento, só vim fazer o preventivo. Bom, ótimo, então. Então vamos fazer o preventivo e tá tudo certo. Mas quando não é só isso, a gente tem oportunidade de fazer muita coisa em outros âmbitos também, né? Olha só. Então, muito bacana estar apontando tudo isso para que o pessoal em casa compreenda, entenda a visita anual ao seu ginecologista. E entrando agora, eu vou pedir sobre algumas questões além, doutora Carol, que é pensando... Nós, esposas, meninas que estão em relacionamentos, enfim, gostam de ter um cuidado especial, às vezes, para ter a questão da sua sexualidade em dia, ok. A gente precisa entender também algumas situações que elas vêm a favor ou contra essa situação. E é por isso que eu vou te questionar, até mesmo porque tu colocaste no meio da conversa sobre depilação. E hoje se fala muito sobre depilação cavada, depilação só, né, com vários estilos, enfim, mas que às vezes as pessoas se sentem mais confortáveis com, por exemplo, uma depilação mais que
tire mais a questão dos pelos, outras preferem deixar. Como a gente pode ver essa questão e como ela implica na nossa saúde, doutora Carol? Assim, sobre segurança de depilação, ou se deve fazer, ou se não deve fazer, existe muita controvérsia, né? Não tem, assim, tu vai conversar com vários profissionais, às vezes especialistas em saúde de trato genital inferior, e existe muita dúvida com relação a isso. Eu entendo, assim, que isso é uma coisa muito cultural, né? A brasileira é tanto que a depilação, aquela mais radical fora aqui do Brasil, é chamada de depilação à brasileira, né? Brazilian Wax. Eu acho que é uma coisa muito cultural nossa, essa questão da depilação. A mulher brasileira, ela tem uma particularidade com relação ao seu cuidado, não só cuidado com a parte ginecológica, mas assim, a mulher brasileira é tida como uma mulher muito vaidosa, muito cuidadosa com o seu aspecto físico, né? E então eu penso que a questão da depilação é assim, o que tu te sente bem? Né? Como é que tu te sente bem? Eu me sinto bem só se eu fizer sempre direitinho e eu vou fazer a laser para não me incomodar, ok, né? Eu acho que o mais importante assim é a gente entender que a depilação ela tem alguns cuidados, né, com relação a onde fazer, que tipo de depilação cada pessoa vai se beneficiar mais, né? Tem pacientes, por exemplo, que fazem depilação com cera e ficam com muita foliculite, né? Que são aquelas infecçõezinhas de pelinho, assim. De repente, a gente tem que procurar alguma outra forma. Hoje, felizmente, a gente tem muitas formas de depilação que são seguras, mas, assim, procurar um profissional que seja, assim, que tenha os cuidados de higiene básicos, né? Que tenham, no caso das clínicas que fazem laser, dos profissionais que fazem laser ou luz pulsada, ou afinal essas técnicas mais de longo prazo, que sejam pessoas que tenham uma certificação, que a gente vá atrás de algum tipo de formação dessas pessoas, né, para tu não ter daqui a pouco uma queimadura, tu não ter algum tipo de complicação, né. Mas assim, é uma pergunta que, na minha opinião, não tem muita resposta. Eu acho que cada pessoa vai fazer como se sente melhor. Porque né? justamente a gente pergunta porque às vezes o pessoal diz não se deve tirar todos os pelos. Aí às vezes, não, é na tranquilo. verdade, eu não vejo consenso nisso em lugar nenhum, né? Certo. Eu entendo, assim, eu gosto das pacientes que consultaram já comigo, assim, eu gosto muito de pensar o porquê de cada coisa, né? Então, eu entendo que a gente tem pelos nessa região por uma questão de segurança, né? Quer dizer, quando a gente vivia lá no meio do mato, sem roupa, né? O nosso organismo, ele foi programado para viver na selva, nas cavernas. A gente está vivendo na cidade há, sei lá, 4.000 anos. O ser humano tem centenas de milhares de anos de evolução, se a gente for contar só o Homo sapiens, né? Se a gente for contar os outros hominídeos, muito mais do que isso. Então, assim, a nossa evolução, ela foi evoluindo de uma maneira em que a gente tem pelos em lugares em que realmente eles teriam uma função, né? No caso de, por exemplo, se a gente está morando num ambiente que a gente não usa roupa e que a gente não tem nenhuma proteção, o pelinho, ele evita que entre partículas, que entrem algum tipo de sujeira na região, principalmente da genitália e da região, né, do períneo da mulher, principalmente. Além, por exemplo, de proteger áreas de atrito, por exemplo, axila, a região da região inguinal. Então, assim, os pelos, eles tiveram uma função, onde a gente tem pelos ainda, eu entendo que eles permaneceram ali por uma questão evolutiva. No momento que a gente começou a se cobrir, eu entendo que essa proteção ela pode acontecer de outras formas. No momento que a mulher começou a usar calcinha, tecnicamente, essa proteção, ela já existe. Já existe, né? Isso é um entendimento que eu tenho, não é vindo de nenhuma literatura especializada, mas a maneira como eu entendo essa questão. Então, eu penso que realmente o pelo, ele tem uma função que hoje em dia é preterível, né? Então, eu acho que cada pessoa tem que se
se portar da maneira que ela se sente melhor, né? Tem pessoas que realmente, hoje existe um movimento muito grande de não depilação, e eu acho que isso são preferências, são escolhas, né? Não, bacana, até mesmo porque muitas pessoas, não só pelo fato da sexualidade, que optam pela limpeza, por dizer, não, eu consigo manter mais limpinho e tudo mais, e até mesmo, agora no próximo bloco, vou perguntar sobre a questão da limpeza, como a gente deve realmente estar fazendo, que produtos que a gente realmente pode estar utilizando, porque por vezes nós temos uma visão da limpeza vaginal, ou porque ela tem um cheirinho típico, ou porque ela tem alguma coisa que a gente diz, não, precisa tirar, precisa, né? Então, vamos entender isso no próximo bloco. Então, pessoal, fica conosco e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. Na próxima quarta-feira, dia 25 de agosto, estaremos realizando o quadro Mulheres da Lei, com a policial militar Jade Emanuele Blaut, representando o município de Nova Bassano. Não percam! A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta noite e hoje falando sobre a saúde íntima, todos os cuidados que nós devemos ter com as nossas regiões íntimas que são tão importantes. E nas quartas do sofá, a gente também compreende que falando sobre relacionamentos, como elas fazem parte da nossa vida, né? Então, estou aqui com a doutora Carol Boito Maurman,
e estamos tirando todas as dúvidas, desde aquela consulta anual que é importante fazer, não só por causa do preventivo, dos outros exames, e sim por outras questões que a gente acaba precisando ter um contato direto com alguém que sabe um pouquinho sobre saúde e tudo mais. Então, a gente sabe que essa abertura com as nossas queridas ginecologistas, ela nos favorece em vários âmbitos. E agora, então, voltando para esse papo, eu gostaria, doutora Carol, de falar um pouquinho sobre a limpeza, porque se fala muito, se tem muito essa história de tem um odorzinho típico, específico, às vezes já não é, então tem outras situações, mas como a gente deveria cuidar, por exemplo, da nossa região íntima, que sabonete que deveria ser utilizado, é o íntimo mesmo ou um outro normal a gente pode estar usando? Como a gente pode ter esse entendimento? Bom, a questão da higienização também é uma coisa que existem muitas linhas, né? Isso é uma preocupação que a gente vê muito na literatura brasileira e que quando a gente vai procurar em outros países ou recomendações em outros lugares, a gente não vê muita coisa escrita. Então, isso também é uma preocupação muito da mulher brasileira. Assim, uma coisa que eu acho muito importante é que a higiene íntima, ela não deve ser excessiva, né? Tem pacientes que chegam e me dizem assim que tomam banho 2, 3 vezes por dia ou que se lavam com muita frequência e o lencinho umedecido, e isso às vezes é bem prejudicial, tanto que tem pacientes que existe uma condição que a gente chama de síndrome da lavadora crônica, em que a pessoa tem uma obsessão tão grande com a higiene da região da vagina que ela acaba gerando alguns problemas de flora, né, de alteração de flora, de hipersensibilidade, de prurido, de coceira, e isso às vezes acaba sendo um problema. Então a gente entende assim que a higiene da região da vagina e da vulva, ela deva ser feita uma vez ao dia, né? Eventualmente no período menstrual a gente pode ter um cuidado um pouco diferente, mas assim, habitualmente uma vez ao dia, e que seja uma combinação de pouco sabão e água, muita água, né? Então, aquela coisa assim, de pegar o sabonete íntimo, encher a mão de sabonete, fazer um monte de espuma, isso é desnecessário e também acaba prejudicando aquelas bactérias que têm que estar ali, né? Certo. Então, assim, os sabonetes íntimos, eles também são uma coisa que encontrou um mercado aqui no Brasil. A gente encontra muito pouco desses produtos fora aqui do nosso país, mas eles são feitos com uma combinação que é interessante no sentido de não terem sabão, né? E de terem geralmente um pH um pouco mais aproximado com o pH ácido que a gente tem que manter na região genital. Então, sim, são produtos interessantes, a maioria deles passa por algum tipo de aprovação de especialista, né? A gente até tem, quando tinha os congressos, né? Que saudade dos congressos, que a gente ia, geralmente tinha mesas a respeito disso, mas eu entendo assim, que a gente adquirir um sabonete íntimo, ou às vezes, assim, a gente tem que pensar que nem todas as pessoas têm essa possibilidade, claro, né? Porque são produtos que não são tão baratos assim. Sabonetinho de glicerina, aquele mais simples, que não tem perfume, aquele marronzinho, sabonetinho begezinho, normal, sim, o begezinho aquele, que não tem perfume, não tem fragrância, não tem corante. Aquele ali cabe em qualquer bolso. Tu pode pegar uma barra daquelas que vende baratinha, corta um pedacinho, deixa numa saboneteirinha ali no teu banheiro, faz uma espuminha assim na mão e a limpeza ela deve ser feita assim, afastando o grande lábio, tu passa um pouquinho desse sabãozinho só para retirar aquele resíduo que fica durante o dia, daquela secreção um pouquinho mais espessa, e do outro lado a mesma coisa, e água e deu, né? Mas e o odor? Bom, o odor,
é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Eu digo que a gente, em função de banho, de perfume, a gente perdeu um pouco a noção dos odores corporais, né? Mas, assim, a nossa região genital, ela tem um odor particular que é diferente para cada pessoa, né? Isso depende de flora, isso depende da pele de cada pessoa. Tem pessoas que têm uma sudorese um pouco mais intensa nessa região, tem pessoas que suam um pouquinho menos, né? Assim como o suor em outros lugares do corpo tem cheiros diferentes. Eu digo, cada secreção do nosso corpo tem um odor característico, né? O que a gente tem que entender, assim, do odor vaginal é que ele tem, assim, uma particularidade que eu digo para minhas pacientes: olha, se é um cheirinho que tu tem que aproximar a calcinha do nariz para perceber, isso é normal, né? Por exemplo, tu sente esse odor de uma maneira mais mais predominante, de uma maneira mais contínua, assim, tu vê que tem uma secreção que está com um aspecto diferente, bom, aí é outra história, né? Com relação à secreção vaginal, também as pacientes têm muita dúvida, porque a gente tem fases na vida e cada fase da vida a gente vai ter um padrão de secreção, né? Mesmo para as pacientes que não usam anticoncepcional ou que optaram pelo DIU, por exemplo, que são métodos em que a gente vai manter o ciclo ovulatório estabelecido, né? A gente vai ter, durante o mês, a gente vai ter diferentes secreções com aspectos diferentes, né? Então, assim, é importante que a gente conheça esse padrão que é próprio de cada pessoa e que a gente entenda que o que merece avaliação, né? Então, vamos dizer assim, grosso modo, tá? Uma secreção vaginal, quando ela é clara, quando ela não tem odor, quando ela não causa ardência, não causa coceira e não tá num volume que chame atenção, ela provavelmente entra como um aspecto de secreção normal, que pode sim variar, né? Digo, tem dias que eu tô com um pouco mais de secreção, que eu vejo que a calcinha fica, né, um pouco mais úmida no fim do dia. Isso muitas vezes tem a ver com alterações de flora vaginal que a gente vai ter em determinados períodos, né? E que tem a ver com a nossa imunidade, tem a ver com uma série de coisas e que não necessariamente vão demandar um tipo de tratamento, né? Tem pacientes que realmente têm, assim, um padrão de secreção mais, vamos dizer, mais pronunciada e que a gente tem que avaliar, e existem vários exames que a gente pode fazer para avaliar se aquela secreção que parece ser um pouquinho exagerada, ela está dentro do normal para aquela pessoa ou não, né? Então, quando a gente tem dúvida, tem uma série de examezinhos que a gente faz exame de cultural de secreção vaginal, a gente vai fazer culturais de colo de útero, vai ver se realmente não tem alguma infecção, e muitas vezes aquela menina que chega com uma queixa de secreção, às vezes a gente vai dizer assim, olha, esse é o teu padrão de secreção. Tu produz mais secreção, assim como tem pessoas que suam mais, assim como tem pessoas que fazem, por exemplo, eu digo acúmulo de cerinha, que às vezes incomoda tantas pessoas, né? Cerinha de ouvido, cada pessoa tem o seu padrão. Então, na dúvida, a gente tem como avaliar. Mas assim, se a gente vê que é uma secreção que dá ardência, que dá coceira, que tem um aspecto assim que é longe de ser aquele amarelinho no fim do dia da secreção que seca na calcinha, né? Que se quando a gente vai ao banheiro e passa o papel higiênico, ela é bem clarinha, bem translúcida, aí são situações que realmente a gente tem que avaliar, que podem variar desde uma alteração de flora, que pode ter a ver com estresse, com alguma situação, com alguma doença. Agora, no pós-Covid, a gente tem visto muito, assim, pacientes com vaginoses até, assim, um pouco difíceis de tratar, porque muitas vezes tem a ver com o estresse, talvez. Essa questão da imunidade que ele bagunça, né? Mas, de uma maneira geral, a gente vai avaliar se a secreção ela tem algum sintoma associado, né? Tem várias coisas que podem gerar essa situação, que vão desde, como eu disse, desbiose vaginal, alterações de imunidade, alguma doença que a pessoa está passando. Às vezes a pessoa está num momento de estresse terrível na vida, e isso é muito comum também. A paciente às vezes passa o ano inteiro com candidíase, vaginose, volta, e a gente avalia e
e usa probiótico e troca anticoncepcional e muda sabonete, faz tudo que tem para fazer e não melhora, daqui a pouco ela some. Aí eu digo, bom, pode ter ido procurar outra opinião e tal, e dali uns 6 meses ela volta, Carol, mudei de emprego. Olha só. Né? Ou então assim, eu tava com um problema bem sério, consegui resolver, né? Então, o nosso organismo, ele se manifesta de muitas formas, né? E pra gente, assim, às vezes, essa questão da imunidade, do microambiente vaginal ser um ambiente em que a gente tem uma população de microbiota que é típica, né? Que é a nossa flora vaginal, mas ela pode se desorganizar de uma maneira que vire um problema, né? Então, a gente, como eu disse, assim, a gente tem que olhar a paciente de cima a baixo. Quando não encontra uma explicação, daí vem aquela pergunta, mas vem cá, o que está acontecendo na tua vida? Tem alguma coisa que está errada? Porque a gente está aqui, te revirei já do avesso, e não tem nada, o que está acontecendo? Aí, às vezes, a pessoa para pensar, pois é, eu estou dormindo mal, eu estou com um problema, eu tenho a minha mãe que está doente, ou então eu estou com um problema no meu casamento, né? De qualquer âmbito da vida que possa, né? E claro, também tem as doenças, né? As doenças que estão relacionadas com essas questões, né? As doenças do colo do útero, as doenças do próprio útero, que podem ser secundariamente percebidas pela alteração da secreção vaginal, e aí é que a gente tem que realmente, assim, tentar naquela paciente, num primeiro momento, descartar as patologias, né? E aí depois tentar ver o que é que está acontecendo, né? Pois é, e dentro de todo esse mundo, a gente acaba esbarrando por algumas situações que a secreção, e aí é um questionamento realmente, secreção, ela tem a ver com coceira, dor, ou quando a que ponto a gente pode medir o que pode ser uma ardência, uma simples ardência em um momento, um dia, 2, ou o que realmente pode ser considerado uma dor que eu preciso procurar auxílio, e da mesma forma a coceira. Não sei se existe alguma variação que às vezes pode ser, uma semana aconteceu, passou, nunca mais tive, não tenho essa... mas tem outras situações que elas já são persistentes. É o momento de procurar o profissional. Eu acho que assim, às vezes, por exemplo, assim, às vezes acontece da menina chegar com uma queixa de prurido, e aí a gente começa assim a conversar e ver que não tem nada de muito importante. Tu trocou o amaciante, tu trocou o absorvente, às vezes tu trocou o sabonete que tu usa. Pois é, Carol, eu dessa última vez não tinha o que eu compro, eu acabei comprando outra marca. Então a gente tem as coisas de contato com relação a prurido, né? A gente tem as questões de contato, que às vezes são bem simples, né? Necessariamente uma coceira que cronifica, ela tem que ser avaliada. Eu sempre comento que nem tudo que coça é fungo, né? Então as pacientes sempre dizem, eu tô com fungo. Mas aí tu vê que é uma prurido que não tem coceira, que não tem secreção, que não tem outros atributos, às vezes é um pruridinho localizado. Tem doenças de pele que podem dar prurido vaginal, e que pode dar prurido vaginal desde a menina de 6 anos de idade até a menina de 80 anos de idade. Eu acho que o diagnóstico diferencial de líquen é muito importante. O líquen é uma doença de pele que pode acontecer em qualquer lugar, mas ela tem uma predisposição maior na vulva, né? Então, às vezes, tu recebe as pacientes, assim, com queixas de prurido há anos e anos com coceira, e trata e não melhora. Aí a gente vai lá, faz uma biópsia e vê que é um líquen. Um líquen que daí é um diagnóstico diferencial e que tem que ser tratado de uma maneira específica, né? Então, assim, sintomas persistentes, eu acho que valem ser avaliados sempre. E aqueles agudos, quando eles são muito importantes, né? Então, eu tô com uma coceira que eu não consigo nem trabalhar. Tá horrível, né? Eu acho que aí a percepção de normalidade que a gente tem que conhecer o nosso corpo e entender quando é que é, assim como qualquer outro sintoma que a gente tem, por exemplo, hoje eu tô com dor de cabeça. Mas é uma dor de cabeça leve, eu trabalhei bastante, eu tô cansada essa semana, eu vou tomar um analgésico. Ou então não, é uma dor de cabeça que eu nunca tive na vida, eu tô vomitando e eu tô tomando remédio, não melhora, só um pouquinho, eu vou ter que
né? Então, eu acho que essa percepção de normalidade, que é uma coisa que a gente tem que construir durante a vida, e que isso nos ajuda a entender quando é que um sintoma deixa de ser um sintoma eventual, né? E passa a ser um sintoma que precisa de avaliação. Tem sintomas que eu entendo que sempre precisam de avaliação e às vezes passam muito despercebidos. E eu diria que nessa região, assim, nessa conversa, né, nesse âmbito que a gente está conversando, eu acho que os mais negligenciados talvez sejam o sintoma de sangramento depois da relação, que sempre tem que ser avaliado. Sempre, porque o sangramento, que a gente chama de pós-coital, pós-coito, é uma coisa que pode estar relacionada com infecções, podem estar relacionada com displasias de colo, né? São sintomas que a gente pode não ter uma doença associada, mas sempre devem ser avaliados para descartar, porque as coisas que causam isso às vezes são muito graves, né? Mas eu fiz preventivo ano passado e não tinha nada bom. Vale a pena avaliar também, porque às vezes é uma coisa que está interveniente. Então, uma cervicite. As cervicites, elas são infecções do colo do útero que podem ascender, podem se tornar infecções mais graves, como as salpingites, as infecções das trompas, né? Então, assim, sangramento pós-relação é sempre um sintoma que, independente de frequência, se foi uma vez que aconteceu, vale a pena a gente revisar, né? A dor na relação, eu entendo que também sempre tem que ser avaliado, porque é muito comum as pacientes sentirem dor nas relações e não entenderem isso como uma situação que mereça, ou então já avaliou e não apareceu alteração em lugar nenhum. Tem muita dor na relação que a gente não vai ter exame alterado, que a gente vai ter que avaliar o paciente, entender o que está acontecendo. Vão desde patologias vulvares até a endometriose, e endometriose às vezes é um diagnóstico que não é tão fácil de fazer, a gente não faz com ecografia, a gente faz com outros métodos diagnósticos. As infecções, né, do útero e das trompas, né, a doença inflamatória pélvica, é um diagnóstico que frequentemente a gente tem exames todos negativos. Então, assim, eu tenho dor na relação faz anos e eu já fiz um monte de exame e sempre deu normal. O preventivo também dá normal. Então tá tudo certo. Não tá. Então, Não pois tá. é isso mesmo. Então, realmente, dor na relação não é normal. Não. Às vezes, a gente tem dor na relação por falta de conhecimento do próprio corpo, né? Mas também aí, mesmo não sendo relacionado com uma doença, a gente tem possibilidade de intervir adequadamente e orientar essa paciente. Às vezes, no consultório, a gente consegue orientar. Assim, dizer, olha, é assim, 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 né? Tu procede desta e desta e desta maneira. Realmente tem situações que são mais graves, que tu vai precisar realmente de uma fisioterapeuta pélvica para te ajudar, que tu vai precisar fazer um pouquinho mais de intervenções, mesmo nesse âmbito, assim, do que não seria, entre aspas, uma patologia de ordem, assim, de tratamento com remédio, vamos dizer, não é uma infecção, não é uma doença grave, mas é uma coisa que atrapalha o bem-estar da pessoa. E a gente entende que saúde não é a ausência de doença, né? Certo. A saúde é a gente estar bem com a gente mesma. Então, às vezes, tu tem pessoas que realmente não têm doença nenhuma, mas que elas não estão bem de saúde. Né? Sim. Porque tem hábitos que não são legais, ou porque tem problemas assim relacionados com a sexualidade, ou com outros âmbitos da vida que não tão corretos. Então, nem sempre a gente tem que achar uma doença para entender que um paciente precisa de algum tipo de ajuda. Né? Tá certo. E na relação sexual isso é muito importante, porque a gente vê muito assim pacientes que têm dor na relação porque ficam muito tensas, porque tem muita contratura, porque não se conhecem,
da forma como a gente entende a sexualidade, da relação que a gente tem com o nosso parceiro, das experiências sexuais que a gente já teve na vida, do que a gente recebeu de informação com relação ao nosso corpo, né? Eu acho que uma grande parte das dificuldades das mulheres com relação à sexualidade tem a ver com, muitas vezes, a falta de conhecimento, né? É uma coisa que eu falo para as meninas, assim, a gente tem uma diferença muito grande com relação aos homens, que os homens dificilmente vão ter uma primeira relação sexual sem ter tido um orgasmo na vida, porque eles se masturbam, né? Frequentemente, muito antes de ter relação, eu brinco com as gurias, o teu parceiro, antes de ter a primeira relação, ele deve ter 955 mil orgasmos antes, porque ele ficou treinando provavelmente muitos anos a fio do banheiro da casa dos pais, né? E a gente não tem esse despertar da sexualidade da mulher, ele é muito mais lento, ele é muito mais, assim, dependente de um esforço e de uma parceria também, muitas vezes, que nos ajude, né? Então, é muito difícil, por outro lado, tu ter uma menina que vai ter a primeira relação sexual e que tenha realmente um conhecimento razoável a respeito do clitóris, a respeito da vagina, a respeito de como é que funciona, né, a questão da resposta sexual feminina, que é uma coisa muito mais escondida, né? O homem, a resposta sexual do homem é muito simples e é visível, né? Ela tá, literalmente fica na cara, né? Sim. Fica na tua frente. E a resposta sexual da mulher, ela muitas vezes é um pouco mais... Até mesmo porque a gente fala que tem toda essa questão que ainda se tem muito medo de conversar, muito medo de falar isto. Sim. Então, que quem sabe com o tempo, a gente, com informações como esta, a gente consegue chegar até as pessoas e dizer isso é natural e precisa se conversar em casa, precisa se conversar no médico, precisa se abrir para essas situações porque faz parte da vida e a gente precisa se sentir bem e ser feliz, porque, gente, é difícil, imagina pessoas que passam tantos anos na vida tendo dor na relação e não se sentindo confortável a falar para as pessoas. Então acaba sendo que a relação é um trauma, é algo ruim, é algo que dói. Então, realmente, é bacana a gente estar pontuando tudo isso para que as pessoas possam estar entendendo um pouquinho mais e que cada vez mais se motivem a falar dos seus probleminhas. Gente, agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial, porém antes eu gostaria de fazer um convite a todos. Na realidade é um convite feito pela OAB aqui de Nova Prata, porque amanhã aqui eles nos mandam um convite para pais, professores, advogados e líderes comunitários para participar da palestra de crimes virtuais e os impactos psicológicos da internet na criança e adolescente, no dia 26 de agosto, amanhã, às 19 horas, no auditório do Centro Empresarial Vicêncio Paludo. Para se inscrever, basta você acessar a página da Conecta Mais TV no Facebook e Instagram, onde estaremos disponibilizando o link para realizar a inscrição. Lembrando que as vagas são limitadas e o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. O evento também será transmitido ao vivo pela Conecta Mais TV. Então, amanhã, inclusive neste horário, no horário do Algo a Mais, nós teremos este evento que ele é de suma importância para a comunidade em geral, porque a gente compreende que cada vez mais a internet faz parte da nossa vida, dos nossos filhos e como isso pode estar tendo tanto o lado ruim, que é o que vai se falar nas palestras, quanto entendemos que tem o lado bom de tudo isso. Mas o que a gente precisa entender em relação a problemas que podem acontecer. Então, pessoal, fica conosco. A seguir, nós retornamos com o programa Algo a Mais. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos.
A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio. Basile, um santo café. Casa Trevo. De Máquinas e Algor. Funerária Tec Giovanni. JR Bombardelli. Unimed Vale das Antas. Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta noite, falando sobre cuidado com a saúde íntima. Estou aqui com a doutora Caroline Boito Maurman, que está nos dando várias dicas, falando sobre várias questões que são importantes para a nossa saúde íntima. E pessoal, antes de nós continuarmos este papo, que está super gostoso, eu gostaria só de chamar um recadinho da Kiron Centro Cultural que tem para nós no dia de hoje. Hello, my name is Amanda. Hello, my name is Angelina. Hello, my name is Julia. O bom é poder falar mais de um idioma. É conhecer gente de todo mundo e novas culturas. É entender filmes e músicas. É estudar uma nova língua em uma escola que entende você. Que sabe do que você gosta. E de tudo o que precisa. Para conquistar o mundo. Come to Kiron. Maravilha! Então, para quem quiser entrar num mundo de novas línguas, dá um pulinho lá na Kiron. Chama as meninas tanto nas redes sociais ou realmente passa. Tem Kiron em vários locais aqui da nossa região. Então, procura lá. Agora, então, voltando, doutora Carol, para falar um pouquinho mais sobre todos os cuidados, eu gostaria de questionar alguma coisa sobre absorventes também. Que a gente sabe que o período menstrual é algo que é natural. A gente às vezes passa um incômodo por tem que ter um cuidado a mais aí, mas como a gente pode ver a questão tanto de absorventes, usar eles, tem gente que usa diários porque tem a questão de talvez algum corrimento a mais, alguma secreção a mais, tem os que são só para o período menstrual e tem os internos também. Como a gente pode ver essa questão? Sim. Bom,
Os absorventes, óbvio que são uma necessidade, né? A gente tem... eu tenho visto um movimento muito grande com relação ao uso dos coletores também hoje em dia, que as meninas entendem realmente, é uma forma da gente gerar um pouco menos de lixo, mas também, assim como todas as escolhas que a gente faz, tem algumas particularidades e a gente tem que entender os cuidados realmente que a gente precisa. Bom, os protetores diários, assim como o sabonete íntimo e como a depilação, são coisas que a gente tem muita controvérsia, assim. Tem alguns profissionais especialistas que advogam o uso de protetores diários para essas pacientes que têm uma queixa de secreção com mais frequência e tal. Eu particularmente entendo que o protetor diário usado de uma maneira cotidiana, assim, ele acaba muitas vezes trazendo alguns problemas, porque ele mantém embora ele absorva um pouco da secreção, se ela está aumentada, realmente ele vai absorver, mas ele mantém um aspecto de umidade que muitas vezes acaba gerando outros problemas de irritação vulvar, né? Então, eu particularmente acho que o uso diário do protetor diário, ele não deveria ser realizado, né? Digo, mas por que tem no mercado? Tem no mercado porque vende, né? Que nem, eu digo, é como o cotonete, assim, se for perguntar para um otorrino se a gente deveria limpar o ouvido com cotonete, ele vai dizer que não é não é um hábito recomendado, né? E o protetor diário, ele, claro, se tu tá num período, por exemplo, que tu tá fazendo um tratamento, ou o finzinho da menstruação, assim, que a gente entende que já tá num volume de menstruação que não necessita de um absorvente normal, eu acho que ele tem uma utilidade grande. Mas, de uma maneira geral, assim, eu entendo que acaba gerando mais problemas do que soluções na vida das pacientes, né? Os absorventes, aí é uma questão de ajuste também pessoal, né? Depende do volume de sangramento que cada paciente tem, depende da sensibilidade que ela tem a determinado tipo de cobertura. A gente sabe que tem aquela cobertura que parece mais um algodãozinho e tem aquela outra que parece assim uma coisa um pouquinho mais plástica, e cada paciente vai se adaptar melhor com um tipo diferente, né? Eu costumo dizer assim, olha, tu acha um absorvente que não te dê problema e tu compra sempre o mesmo. Né? Porque é muito comum também troca de marca, daí já daqui a pouco o absorvente tem uma fragrância e aquilo ali irrita, né? A questão do papel higiênico com fragrância às vezes é suficiente para dar algum tipo de irritação, né? Então o absorvente também é uma escolha pessoal, a questão do uso tem que ser individualizado e vai ser individualizado das maneiras mais, né, com relação, como eu disse, à frequência, à quantidade do fluxo, ao tempo que a menina fica menstruada, né, a questão da sensibilidade de cada paciente. Tem pacientes que não vão ter, que têm uma pele mais resistente, não vão fazer nenhum tipo de alergia a nada. E tem meninas que realmente a gente às vezes tem que fazer elas parar de menstruar, porque toda vez que usam um absorvente, acabam ficando com algum tipo de irritação, de coceira, né? Então isso é uma coisa bem individual. Existe muita dúvida com relação ao uso de absorvente interno e agora mais recentemente ao uso dos coletores, né? Os coletores, os absorventes internos, eles não têm maiores problemas, né? A gente, se existe alguma infecção vaginal, não se recomenda usar nenhum dos dois, né? O uso prolongado desses dois métodos, ele não é adequado. A gente entende que o absorvente interno, e tanto o coletor como o absorvente interno, eles devem ser trocados com muita frequência. Então, assim, de preferência a cada 3-4 horas no máximo, tá? Porque o sangue é o melhor meio de cultura que existe no planeta, né? Quando os bioquímicos sabem disso, quando a gente tem uma bactéria que tem uma dificuldade muito grande de usar de isolar em laboratório, muitas delas só vão crescer em alguma cultura que tenha sangue junto, né? Então, é um meio de cultura muito, muito rico,
Então, se tu tens, assim, uma propensão de ter alguma infecção, ela pode se tornar grave se a gente utilizar por períodos muito prolongados, né? Antigamente, inclusive, quando não existiam absorventes comercializados, né? A gente não sei se as pessoas já pararam para pensar como é que as mulheres se viravam com a menstruação, né? Antes da gente ter a disponibilização de absorventes que a gente usa hoje em dia. E era muito comum as mulheres enrolarem massinhos de algodão e fazerem um tipo de absorvente interno artesanal, né? Era pré-industrial, isso era relativamente comum. E existiam algumas situações que a troca infrequente poderia causar coisas muito graves. Assim, existe relatos de literatura de uma condição chamada síndrome do choque tóxico, que só pelo nome dá para entender que é uma coisa bem ruim, né? Sim. E que está associada com a estase de sangue na cavidade vaginal e a proliferação de uma bactéria no estafilococo, que produz uma toxina que dá E até hoje não existe tratamento para isso, né? Porque é uma toxina. Então, a gente tem muito medo com relação a essas coisas que, felizmente, a gente não vê mais, né? Porque as pessoas têm uma noção de higiene, pelo menos, assim, a gente, no nosso meio, a gente vê que as pessoas têm algum acesso, né? Tem países que as mulheres não têm acesso a nenhum tipo de cuidado de higiene. Mas, assim, os mandamentos do absorvente interno seriam os seguintes: jamais dormir com um absorvente interno, sob hipótese alguma, e trocá-lo com frequência de a cada 3 ou 4 horas no máximo durante o dia. Isso é importante porque às vezes a gente vê também, às vezes não são infecções tão graves, mas às vezes pode decorrer uma vaginose, pode decorrer alguma outra situação desses cuidados. Às vezes acontece da cordinha do absorvente romper, então isso é uma coisa realmente assim, de procurar, não delongar muito a procura, às vezes até daqui a pouco, se não consegue retirar em casa, daqui a pouco procura Eu trabalhei na emergência do Mãe de Deus um tempo lá em Porto Alegre e às vezes vinham as pacientes: doutora, eu coloquei um absorvente interno e eu não consigo tirar. A gente vai lá com um espéculo, uma pinça, tira numa boa. Mas assim, ficar com esse absorvente perdido ali, vamos dizer assim, é uma coisa que acaba gerando muitos problemas. O coletor menstrual, ele agora começa a ter alguns estudos, um pouquinho de segurança, eu digo, né? Então é uma coisa que cada vez mais eu acho que as pacientes que se adaptam a isso vão começar a usar. A gente tem alguma precaução no uso de coletores menstruais, por exemplo, em pacientes usuárias de DIU, né? Principalmente pelo fato da questão de tu ter que retirar ele, às vezes, teoricamente, tu poderia puxar o fio do DIU junto, então tem que ter algum cuidado e tem algumas referências que recomendam que a gente desencoraje as pacientes usuárias de DIU usar o coletor menstrual. Eu acho que é só mais uma questão realmente de cuidado, né, na hora da retirada. E da mesma maneira, não usar para dormir e higienizar ele com frequência, né? Então, assim, ficou 2, 3 horinhas, mas eu não tô mais menstruando muito, eu até não tenho muito volume, mas vai ali, tira aquele que tá sujinho, coloca, né? Por isso que se vem 2, sempre vem um par, né? Que é justamente para te poder fazer essa troca e sempre ter um coletor seco para colocar substituindo aquele que está sendo usado. Mas tendo esses cuidados, eu não vejo problema. É mais a pessoa realmente se sentir bem com o tipo de meio que ela está usando, né? Com certeza. Para esse período. Doutora, nosso papo está ótimo. Eu ficaria aqui ouvindo muito mais sobre, porque é muito importante todo esse tema e ele gera dúvidas. Toda mulher que ouve várias situações aqui acaba ou dizendo, poxa, já aconteceu comigo, ou talvez eu deva procurar por causa, né? Então, são várias questões que vão aparecendo para nós e que com certeza a gente precisaria estar falando muito mais. Inclusive, a gente vai ter que deixar para um outro momento falar sobre os contraceptivos, inclusive, para a gente poder ter mais tempo e tudo mais para poder abordar. Pessoal, gostaria de agradecer a doutora. Muito obrigada. A gente sabe que justamente pelo carinho que a comunidade tem, a gente convida a doutora Carol
para vir aqui na Conecta. E justamente, doutora, agradeço também a quem está em casa, nos acompanhou. Gostaria de deixar, inclusive, a palavra que tu possa se despedir e deixar algum recadinho para o pessoal em casa. Não, eu, Laura, que gostaria de agradecer a ti e a Kari pelo convite. Acho que é importante a gente conversar, porque essas coisas, como elas não entram no âmbito da doença, né, são coisas que a gente vê muitas dúvidas, né, como eu disse, muitas delas a gente vai utilizar do bom senso, porque nem tudo tem estudo pra gente dizer com certeza assim, tal conduta é assim, tem estudos mostrando que as coisas devem ser, né, pra questão do dia a dia, eu acho que a gente entender a necessidade de cada pessoa e individualizar, né, e entender que no fim das contas a gente tem que se sentir bem, né, e eu acho que é isso. Eu agradeço de novo, boa noite a todos, espero que seja um ótimo finzinho de terça-feira. De terça não, de quarta, né? Hoje é quarta-feira já. Hoje é e agradeço e espero poder contribuir em outro momento de novo. Com certeza. Muito obrigada, doutora Carol. E agradeço a todos que estão em casa. Convido para que continuem na Conecta Mais. Agora nós temos o Conecta News, com todas as notícias aqui da nossa região, de Nova Prata, região, Rio Grande do Sul, Brasil e mundo. Então, fica com o Conecta News e logo após temos o programa Mulheres nesta noite. Então, muito obrigada e até amanhã. Amanhã não, porque amanhã nós temos o evento da OAB, que será bem no horário do Algo a Mais. Mas até sexta-feira, com a Sexta-feira da Terapia aqui no programa Algo a Mais. Até, pessoal!